Perda de tempo é pecado? Se essa vida é a oportunidade que a gente tem para amar a Deus e com esse tempo terreno a gente conquista coisas eternas, a gente decide a nossa salvação ou a nossa condenação se a gente decidir não seguir a Deus, acho que a resposta vai se encaminhando para algo muito claro. Pode ficar evidente que realmente se a gente não usar bem o tempo, a gente está tomando decisões muito erradas, isso tem consequências graves, e sendo o tempo uma graça que Deus te dá, e Deus fazendo isso por amor, a partir do momento que você rejeita essa graça, você está deixando de abraçar o amor dele, você está ofendendo a Deus. E uma ofensa a Deus é pecado. Portanto, sim, perda de tempo é pecado. Acabou o vídeo, isso é suficiente, agora você pode seguir a sua vida normalmente. Evidentemente que não, né? Isso daqui é o ponto principal do vídeo, mas se perda de tempo é pecado, tem muito pra gente falar sobre, então, o que é perda de tempo, o que a gente tem que vigiar para que a gente não caia nessa perda de tempo, como que a gente usa bem o tempo sem cair em ansiedade, porque realmente é com algo terreno, algo limitado, algo breve, se você for parar para analisar, que a gente está decidindo algo eterno. Então, muito a considerar para vocês, inclusive no final do vídeo eu vou falar um erro que muitos caem. As pessoas que acham que usam bem o tempo estão caindo nisso e não percebem. Eu mesmo, esses dias estava falando com um amigo meu em casa e chegou o padre que mora lá conosco e ele contou uma história que me deixou pensando, assim, foi de exame de consciência. Então, eu vou comentar sobre tudo isso com vocês. Então vai ser um vídeo extenso. Se acomoda, deixa sua curtida, inscreva-se no canal, ativa o sininho e vamos comentar. Então, em primeiro lugar, para quem não tem vida interior, para quem não costuma fazer muita oração, para quem faz o mínimo, talvez, tudo bem, seja sincero consigo mesmo, talvez você queira sair desse estágio, mas você está assim, ou se não é seu caso, enfim, mas o mais básico de tudo é perder tempo costuma estar atrelado a uma preguiça, a um morgar, a ser não considerar bem, não usar o tempo da melhor maneira que você pode. Então, a princípio, dormir a mais do que você deve pode ser uma perda de tempo, por exemplo. Quem que nunca fez isso, né? Num domingo de manhã você é a sua oportunidade de descansar e você dorme até mais tarde. E não bastasse isso, você acorda e você fica no celular. Dado que o tempo é uma graça e que a gente tem que louvar a Deus com essa graça, isso pode ser sim um pecado, não um pecado mortal, talvez venial. Dependendo como for, talvez não um pecado, uma imperfeição, mas assumamos o pior, assumamos que você está sendo bem preguiçoso ali, você está pecando. Como que você usaria o tempo bem? Seria definindo um despertador. Ângelo, no domingo? Sim, no domingo, porque você coloca um despertador para mais tarde, mas você garante um mínimo de ordem ali, porque, de novo, se a nossa vocação é em meio ao mundo, a gente tem que aproveitar e aprender a viver a constância. A virtude, ela se constrói com constância. Então, mesmo no descanso, um lazer intencional. Isso eu também vou falar mais pro final do vídeo. Mas, por enquanto, então, exemplos crassos de perda de tempo. Dormir a mais desnecessariamente também seria uma perda de tempo. Procurar vídeos quando não é a hora, você fica assistindo demais no Instagram, no YouTube. Tem gente que faz mortificação de Instagram e daí acaba caindo forte no YouTube. Não é a solução, porque você está só mudando seu entretenimento. E a não ser que seja intencional, com bons vídeos e algo que você se determinou a fazer, você provavelmente pode estar perdendo tempo. O porquê também vou chegar em breve. Por enquanto falando dos motivos crassos. O que mais? E dormir tarde desnecessariamente também é uma maneira de você perder tempo. Muitas vezes você fez boas coisas no dia ou você usou muito mal o seu dia e daí chega de noite, bate aquela produtividade, mas você sabe que você deveria dormir cedo, porque senão amanhã você não vai conseguir levantar no horário. E você que me acompanha sabe muito bem que eu falo o que São José Maria Escrivá já falava, que é parte da nossa virtude, é parte da nossa ordem, é parte de mortificação, é a parte de disposição você levantar assim que toca o despertador, ao invés de ficar morgando, protelando na cama. Então isso começa no horário de você dormir. Procrastinar tarefas, porque elas não te animam, porque não são as tarefas que você mais gosta, isso também seria perda de tempo. Se demorar em algo para começar por preguiça, ou assim, imagina, vou dar um exemplo comum. Você tem X tarefa para você fazer no seu dia. Talvez você tenha que estudar uma matéria para uma prova. E você já é bom naquela matéria. Então você vai estudar 2 horas dela. E a outra matéria que você é ruim, você vai estudar 1 hora dela, porque você precisa estudar para ela. Mas você não gosta e vai ser improdutivo, então você vai dedicar menos tempo para isso. Bom, isso talvez não seja o melhor uso do seu tempo. Se você tem dificuldade com essa outra matéria, você tem que dedicar mais tempo para isso. E você está se enganando, pensando que por estudar 3 horas, você já está louvando a Deus, você está santificando o estudo. Santificação do estudo do trabalho faz parte, inclusive, de você escolher como que você usa uma tarefa ou outra. Outro ponto, e aqui que a gente começa a entrar
em algo mais sutil, que é desse uso seletivo em coisas que parecem ordenadas, mas que na verdade também são perda de tempo, que é o custo de oportunidade. Com o tempo que eu tenho aqui, que eu vou usar para comprar a minha eternidade. Comprar, né? Se eu deixo de fazer algo muito bom, que é o que Deus quer de mim, para fazer algo bom e que seria ordinariamente algo que geraria bons frutos, mas que não é o melhor que eu posso fazer agora e que não é o que Deus quer para mim agora, será que eu estou agindo da melhor maneira? Não estou. Eu estou perdendo tempo. Então, isso é um problema. Tenha isso em mente. Custo de oportunidade, se você levar isso em consideração, é um termo de economia, mas é sobre o que você está deixando de lado. Se você não está fazendo o melhor que você pode com o seu tempo agora, você não está vivendo como Deus gostaria que você vivesse. O ponto fundamental para você não cair nisso, e é a mensagem também nesse vídeo, é se perguntar: o que Deus quer de mim agora? O que Deus quer que eu faça agora, na situação ordinária? Isso pode cair, inclusive, em preguiça seletiva. Por exemplo, perceba que usar bem o tempo não se limita a se manter ocupado o tempo todo. Você pode ser muito ocupado, uma pessoa que trabalha bastante, que estuda bastante, que mantém relações e não usa bem o tempo. De novo, por causa do custo de oportunidade. Por exemplo, imagina a pessoa que acordou cedíssimo, 5 horas da manhã, foi dormir 11 horas da noite, trabalhou um monte para chegar em casa e dar pouca atenção para os seus. Ou uma pessoa que cuidou muito dos seus amigos, fez apostolado, teve com a sua família, até estudou um pouco, mas não estudou tanto quanto deveria. Ou o apostolado foi muito mais algo de lazer, que deixou em detrimento o estudo que deveria ter sido a maior parte do seu dia naquele dia. De novo, preguiça seletiva. Você está se ocupando e se sentindo produtivo com isso, mas você não está fazendo o melhor que você poderia. Então, de novo, custo de oportunidade. E o próximo dos tópicos todos vão passar em cima disso, antes de eu falar do erro mais comum, que também cai nisso. Mas entenda que quando a tarefa mais importante ela está pendente e você faz outra no lugar, aí que você está errando. Se você não fez o melhor, você já não está santificando. Por exemplo, uma analogia para você entender isso. Se você treina, você gosta de treinar, eu gosto de treinar. Tem um treino que a maior parte dos homens, em geral, não gosta de fazer, que é o de perna. Porque o homem, por natureza, tende a ter uma facilidade maior para desenvolver os membros superiores. Então a perna vai ser mais cansativa. Além de que é um músculo muito mais extenso, então é difícil de você ver resultado. É difícil de você fatigá-lo, porque ele é extenso, então você precisa de mais força, de mais esforço, de mais peso para você gerar fadiga, enquanto que o bíceps, que é um músculo muito menor, com menos peso, menos repetições, você já consegue dar o pump nele. Ó, falando vídeo sobre o uso de tempo, a gente caiu em academia, papo de academia aqui. E ao mesmo tempo, é um músculo que você precisa de mais treinos e mais dedicação ao longo de mais tempo, mais meses, para que você veja resultado. Porque pelo fato dele ser grande, uma mudança, você ganhar 1 quilo a mais na sua coxa, é muita coisa 1 quilo, né? Vamos usar 300 gramas de músculo a mais numa coxa, que já é bastante coisa, vai ser muito menos perceptível do que 300 gramas a mais no bíceps. Nossa, virou monstro já. Então, se você vai para academia, você treina tudo, menos perna, você não está usando bem o seu treino. Você tem que treinar a perna, mesmo que você não goste. Ou para as meninas é o oposto, né? A perna é mais fácil de treinar. Você tem que treinar a parte difícil também. Senão você vai ficar com uma dismorfia ali, não vai ficar bonito e talvez não seja o ideal. Você quer ter um corpo funcional, mais do que estético. Então você não estaria usando bem seu tempo na academia. É claro que isso daqui foi só uma analogia, a gente está falando de vida eterna. Então a gente precisa pensar como que eu estou usando melhor o meu tempo para servir a Deus e para glorificá-lo. Outras ocasiões comuns é no trabalho, quando você conversa demais e trabalha de menos, quando você se ocupa com tarefas que te deixam ocupado, mas são pouco eficientes, poderiam ser mais eficientes. E eu não estou falando de mecanismos que o chefe não deixa, ou que é problema da escola e que daí você tem que fazer esse trabalho desse jeito, não. Tarefas que você mesmo poderia fazer de uma maneira melhor, uma maneira mais rápida, mas você escolhe fazer desse jeito e você se engana de novo. Lembra que o tempo não é seu, é uma graça de Deus, você tem que aproveitar e você tem que louvá-lo com isso. E se você já está trabalhando, se você já está se dedicando para isso, o que vai custar você se dedicar em algo um pouco mais difícil, entende? Você vai usar o tempo ainda e a recompensa vai ser muito maior. Então, é ilógico você seguir nessa preguiça. É questão de tomar consciência mesmo e começar a combater. Mas o primeiro passo para o combate é tomar consciência
Então, continuemos. Precisamos ser detalhistas aqui, porque realmente são coisas sutis. Outro, quando você é estritamente rígido na sua agenda, no seu trabalho, na rotina que você organizou, e você deixa de colaborar com os imprevistos de Deus, com as oportunidades de apostolado. Por exemplo, você está lá trabalhando, você está na sua terceira tarefa, você já cumpriu o mais importante e tá no flow, e tem muitas outras para cumprir. Aí chega um amigo seu que foi te visitar e ele quer falar contigo. Não aconteceu um problema na vida dele, não é como se você precisasse parar tudo para socorrer, não é uma emergência. Mas é o único momento que você vai poder ver ele aquele dia. A sua tarefa primordial você já fez. É verdade que se você falar com ele você não vai ser tão produtivo quanto antes, mas se você falar com ele abandonando a sua agenda, abandonando o gosto que você tinha por ter tudo aquilo lá, checkzinho marcado no final do dia, e falar com amor com ele, aproveitar esse imprevisto, essa oportunidade que Deus te deu para aprofundar na amizade, para fazer apostolado, talvez você esteja louvando mais a Deus. E é verdade, isso requer sensatez, requer avaliar a situação. Estou alertando por um caso de ser rígido demais, mas como que você vai saber se você está sendo rígido demais ou permissivo demais? Em suma, o que você precisa ter em mente é que a gente precisa fazer o que deve. São José Maria Escrivá fala no ponto 815 de Caminho: queres de verdade ser santo? Essa é clássica. Cumpre o pequeno dever de cada momento. Faz o que deves e está no que fazes. Então perceba, é o que a gente vem falando, você precisa fazer o que você deve fazer o melhor ali, o custo de oportunidade, né? O que Deus mais quer de você, e não fazer no automático. Você precisa ser presente, você precisa estar ali por Deus, e você precisa, no apostolado, por exemplo, nesse amigo que chegou, você precisa estar ali para conversar com ele, você precisa estar ali para fazer companhia, não só no automático. Agora há pouco eu revi algumas pessoas que eu não via há algum bom tempo e cheguei todo animado para cumprimentar, só que era sequencial, assim, eram muitas pessoas. Eu, particularmente, sou mais introvertido e também tive que lutar com a timidez, ainda luto. E para mim eu percebi que depois da 9ª pessoa que eu estava cumprimentando, eu já estava no automático. Aí alguém me puxou para conversar, não sei o quê. Depois eu voltei e eu pensei assim, putz, eu cumprimentei fulano, eu olhei ele no olho e eu apertei a mão. Mas eu não apertei a mão e olhei no olho como eu deveria. Eu fui e cumprimentei ele de novo. Porque a gente não pode cair no automático. De novo, tempo para Deus, amar o próximo, significa estar presente. Faz o que deves, estar no que fazes. É esse o segredo da santidade aqui nesse ponto. Então, para a gente levar conosco. Algo que não tem muito a ver com o uso do tempo, mas também é a preguiça seletiva, uma seletividade que deixa você... tem a ver com o uso do tempo, sim. De você escolher o que te agrada mais e você acaba se enganando e deixa de fazer o melhor que você precisava. É questão comum com missas também. Quem busca ir a uma missa específica, de um padre específico, porque curte mais aquela homilia, porque, sei lá, gosta que a missa demora menos, gosta mais daquela celebração, talvez não esteja fazendo algo errado propriamente dito se você não coloca isso na frente do fato de preciso assistir a missa e louvar a Deus. E se for o caso, eu vou assistir em outro lugar. Se for o caso, para encaixar na minha agenda, eu vou assistir em outro lugar, não vou reclamar, porque eu estou ali pelo amor a Deus e não para me agradar com a celebração. Mas a partir do momento que você deixa de ir à missa, mesmo que seja uma missa de semana, porque, putz, ali vai demorar 1 hora, poderia demorar meia hora em X lugar. Ou não gosto do que aquele padre fala, então não vou para lá. Cabe analisar, talvez você esteja sendo seletivo em algo que não deveria. Talvez o seu custo de oportunidade ali esteja não sendo bem utilizado. Então tenha isso em mente. Aqui eu cobri algumas coisas sutis, mas não a mais principal. E se antes eu falava sobre como entender se eu estou sendo permissivo demais ou rígido demais, agora sim eu posso explicar isso, porque é na vida interior que você descobre isso. Ângelo, como saber se eu estou sendo permissivo demais, se eu estou usando bem meu tempo, se eu estou sendo rígido demais? É tendo vida interior. Explico. Te pego pela mão. Então, a começar. Você precisa de um mínimo de ordem, saber qual que é a prioridade do dia, que tarefas você precisa colocar. Se você precisar, você anota numa agenda. Se você achar melhor, você digita no computador, usa um aplicativo para isso. Aí é seu critério, é opinável. Mas tenha em mente que você precisa de um mínimo de ordem. Além disso, você precisa buscar ter pontualidade e o melhor que você puder, porque não é coerente com quem busca santificar o trabalho, com quem busca usar bem o tempo. Ficar chegando atrasado, você atrapalha as pessoas que estão te esperando, você atrapalha as pessoas que dependem de você, enfim, isso acaba virando até um vício.
é ruim, é um problema. Acontece muito, ainda mais com imprevistos de trânsito, etc. Mas a gente tem que lutar por combater. É um ponto de combate meu, inclusive. Além disso, use a agenda ao seu favor. Coloque os imprevistos na agenda. Tem a agenda como a parte da sua ordem. Tem gente que usa métodos de time blocking, que é você colocar exatamente todos os compromissos do dia, inclusive tempos extras para imprevistos. 50% normalmente do tempo de uma tarefa ele se coloca como tempo extra e coloca tempo de refeição também, horário de dormir e horário de acordar. Aí fica uma agenda coloridinha ali. Para alguns funciona. Para mim, é rígido demais. Eu tendo a ser rígido demais na minha rotina. Então eu tenho que cuidar para ser flexível, para conseguir remanejar. Então isso não funciona. O que eu faço é ter uma lista ali com as coisas principais que eu preciso resolver no dia. Nem coloco na lista plano de vida, porque eu sei que essa é a prioridade e eu tenho que dar um jeito de cumprir, não é questão de check. E o resto, ou como que eu encaixo, em que horário eu encaixo, eu vou fazendo. Talvez se você ainda não tem muito esse hábito de organizar o seu tempo, talvez você fique perdido, então pode ser útil começar com uma agenda. Mas tudo isso é questão de produtividade, é uma linha de detalhes que a gente não precisa entrar aqui, mas que valeu pelo menos explorar um pouco. Além disso, é importante que você tenha noção de prioridade. E é isso a última coisa que eu falo antes de entrar na vida interior. A sua prioridade deve ser Deus, por isso eu digo plano de vida em primeiro lugar. Para quem não sabe, plano de vida são práticas de piedade para se aproximar de Deus. Então, que você se compromete a fazer todo dia. Varia de pessoa para pessoa. Eu costumo, não vou falar tudo do meu plano de vida aqui, mas, por exemplo, práticas comuns. Terço, missa, visita ao Santíssimo, comunhão espiritual, entrega do dia a Deus, agradecimento, exame de consciência antes de dormir, leitura espiritual, Bíblia, etc. Então, Deus em primeiro lugar, tem muito claro isso. Depois, os demais, os outros, sim, antes do trabalho, os demais. Depois, estudo e trabalho, em terceiro lugar. E daí, em quarto lugar, descanso e lazer. Por isso eu digo, se você está trabalhando e chega alguém que precisa de você, talvez compense você parar o seu trabalho para você dar uma atenção, mesmo que não seja uma emergência. Porque primeiro Deus, depois os outros, depois trabalho, estudo. E por último, lazer. Não significa que você não vai descansar. Também vou falar sobre isso, é importantíssimo. Mas antes, ter noção de prioridades. E vida interior faz parte do plano de vida. Para você discernir se você está usando bem seu tempo ou não, ou você conseguir respostas mais claras da pergunta, será que o que Deus quer de mim agora? Você pode fomentar isso através de leitura espiritual para crescer em bagagem com o que Deus espera de ti e com como Deus agiu com os santos. É útil também que você faça oração mental. A oração mental te ajuda a crescer muito em intimidade com Deus. Faça a leitura dos evangelhos e outras práticas de piedade. Sim, fomentar isso para ter vida interior, porque é com essa vida interior que você cria bagagem, que você cria sensatez, que você se abre mais para ouvir. A gente está muito acostumado a gritos, a dopamina, sinais claros. Deus não fala gritando, Deus fala com sussurros. E para você ter essa sutileza, você precisa se abrir. É com a vida interior, é com essas práticas de piedade, leitura espiritual, Bíblia, oração mental, missa e de fato estar disposto a colocar em orações sinceras, não como se fosse um cumprir tabela ou alavancas mágicas que se puxam, mas com esse esforço de ouvir a Deus mais, crescendo em vida interior, que não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, é coisa para a vida inteira, mas com isso sim você vai ter essa clareza. Não vai ser coisa que influencer algum vai poder te responder, não vai ser coisa que livro algum vai ter resposta clara. Eu posso ser o mais claro, o mais detalhado, eu posso ser o mais extensivo na minha lista de exemplos, a ponto de ser até exaustivo. Mas você precisa ter com Deus a sua situação para entender o que Ele quer de você naquela situação específica. Eu jamais vou poder prever ou entender todas as variáveis que tem na sua vida em cada decisão que você toma. Por isso que, inclusive para você usar bem esses conselhos, é importante que você tenha a vida interior. Preciso falar também, né? Para a vida interior, é importante que você esteja em estado de graça. É óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Se você não está no estado de graça santificante, o seu uso do tempo é vão. Todos os seus méritos vão para o saco. Você não tem amizade com Deus. O Espírito Santo não tem morada em você. Você está vivendo em vão. É claro, você precisa se arrepender, você precisa pedir perdão dos seus pecados, você precisa ir à missa mesmo assim, sem poder comungar, você precisa rezar, porque a ideia é que você se arrependa e você receba a confissão, ou se você ainda não se iniciou no sacramento, se você receba o batismo e se torne filho de Deus e entre na graça santificante o quanto antes. Mas tenha claro que estar longe do estado de graça é uma abominação, você precisa fugir disso.
E por mais frequentes, por mais fortes, por mais, infelizmente, frequentes que possam ser as quedas, que você busque levantar o quanto antes. Uma pessoa me falava uma vez uma frase que ficou muito na minha cabeça. Se você caiu tantas vezes, isso te frustra, que bom saber que você levantou tantas vezes mais uma. Então, é preciso que a gente sempre levante, porque estar em estado de graça é o básico para você ter vida interior, para você viver a vontade de Deus. Além disso, dentro da vida interior, vale destacar uma virtude específica para essa questão de se dar conta de quando as pessoas querem, precisam de você ou não, quando você para tudo que você está fazendo para falar com elas ou não, sobre como ser atento, proativo com quem está ao seu redor, é a virtude da circunspecção. Aprendi essa no meu último retiro. E esse cara aqui que eu tô com a imagem dele, ele provavelmente tinha muito disso. São João Paulo II. Já falei dele outras vezes aqui sobre o zelo dele com as pessoas. Está aqui do meu lado para me acompanhar agora. É a virtude de você perceber o que acontece ao seu redor. Circunspecção, então estar atento, perceber, putz, essa pessoa precisa de está na mesa ali, faltou uma faca. Você levanta e pega para a pessoa antes dela pedir. Ou você percebe que a pessoa está mais para baixo, vai lá e conversa com ela. Ou talvez ela está para baixo e ela não quer falar, então não fica provocando, deixa ela mais na dela. Ou ainda, é uma rede de conversa, ela está esperando para falar, mas ela não está conseguindo brecha, você sabe que é uma pessoa mais tímida. Seja protagonista nesse sentido, aproveite da circunspecção para usar bem o seu tempo e incluir as pessoas. Então, isso é uma boa maneira de você ser solícito, de você estar atento, inclusive, ao que Deus te pede. E pode, para você conseguir lidar bem com imprevistos. Faz parte da ordem saber dizer não para o que você preparou na sua rotina. É interessante isso. Faz parte da ordem você saber dizer não para o que você preparou originalmente. Porque, apesar de nós propormos muitas vezes, por último, quem dispõe é Deus. E é isso que importa. A gente precisa viver a vontade dele. Agora eu falo sobre um outro tema importante. Antes de falar o que eu tenho tanto antecipado, que é o erro comum em que muitos caem. Eu vou falar agora sobre descanso e lazer. Ócio é pecado. Descanso não. Ócio é pecado porque é o momento em que você não faz nada ou você faz coisas que poderiam até ser boas, mas de maneira não intencional, jogado, movido por preguiça, deixando outras tarefas mais importantes de lado. Ou, enfim, você não está usando bem o seu tempo. E você talvez nem esteja mesmo descansando. Você só está postergando ali, arrastando. Talvez no seu ócio você descanse menos do que em um descanso intencional, feito com ordem, talvez lendo um bom livro, talvez assistindo um filme mais descontraído mesmo. Você não precisa viver sempre produtivo. É verdade que você pode, inclusive, descansar trabalhando em tarefas mais leves, em tarefas que sejam produtivas, mas pode ser que você descanse mais num trabalho intencional leve, dignificado, do que num ócio só arrastado. Então, algo para se ter em mente também. A gente tem que fugir do ócio, mas o descanso ele é essencial para que você consiga ser mais produtivo. Você já sabe, mente vazia, oficina do diabo. Você precisa estar atento para que você não caia nas armadilhas dele. Então, por isso que eu digo que o descanso precisa ser planejado. Por exemplo, aos domingos, naquilo que eu falei antes, de levantar tarde. Não levanta tarde. Coloca um alarme para você, nem se você costuma levantar às 6, coloca um alarme para as 8. E daí às 8 você vai ver que você dormiu o suficiente na noite. Você teve 8 horas de sono durante a noite, você foi dormir meia-noite, 8 horas de sono é suficiente. Se você tem que recuperar sono perdido, vai 9 horas, 10 horas de sono no máximo, mas coloca um ponto final para que não fique solto, entendeu? Defina o que você vai fazer com seus amigos, com a sua família. Talvez lendo um livro mais leve. Você tem sempre a sua leitura espiritual, é verdade, mas tem um livro de cabeceira também, um livro de cultura, ou alguma história interessante para te cativar. Assista filmes que te elevem a Deus, mas que não necessariamente sejam de santos. Esses dias lá em casa, eu moro no centro da obra, e a gente estava num sábado de noite todos assistindo Guardiões da Galáxia. Então era um filme super ação, assim, não é um filme sério, é filme para descontrair, e a gente estava descansando. E na companhia que a gente estava ali, nos nossos laços, no estar assistindo juntos, no descansar com algo que não ia nos levar ao pecado. E talvez conforme você cresce em vida interior, talvez até num filme totalmente mundano você consiga enxergar bons propósitos, enxergar Deus falando contigo ali. Você está descansando e usando muito bem seu tempo e louvando a Deus com isso. Aproveitar que domingo é o dia do Senhor, é o dia do descanso, para de fato priorizar descanso, significa que é
problema trabalhar no domingo? Não, não é pecado trabalhar no domingo, mas você tem que mover tudo para que, em primeiro lugar, você louve a Deus de maneira extraordinária, a mais do que nos outros dias. Então, se você já tem um plano de vida, no domingo você vai caprichar mais ainda de reservar esse tempo para o dia do Senhor. Talvez seja um dia de você meditar mais, talvez seja um dia de você, talvez descansar, sim, mas caprichar mais no terço, fazer um terço a mais, não sei. Provocações aqui, não é regra, mas se é um dia excepcional, que a gente o trate como tal. E aproveite para descansar. Também ao longo do dia, um dia de semana, hoje, por exemplo, estou falando isso, é uma terça-feira. Eu posso tomar descanso durante o dia. Os descansos não significa que eu vou parar de fazer tudo, significa que mesmo em meu trabalho eu posso falar com os meus amigos ocasionalmente, eu posso ser o cara que vai chegar ali do lado e puxar assunto com o cara e o cara vai pensar, será que compensa eu parar o meu trabalho para falar com o Ângelo agora? Talvez compense para nós dois. Eu posso parar e aproveitar o tempo de almoço para ligar para os meus pais à distância, ou no caso aqui eu posso almoçar em família, com as pessoas que moram lá em casa e aproveitar esse tempo para descansar também, ao invés de ficar só almoçando mecanicamente, mas com a minha cabeça lá no trabalho. Lembra? Faz o que deves e está no que fazes. Então, eu estou agora aqui no almoço, então eu vou conversar, eu vou aproveitar as pessoas que estão comigo. Esse é o tempo que Deus me deu e eu vou louvar Ele através desse almoço. Então, pensar nesses descansos ao longo do dia que tem. Talvez a leitura espiritual, por mais que não seja uma tarefa de descanso propriamente dito, pode ser um descanso depois de um dia de tantas tarefas difíceis que você teve no trabalho, na escola, ou de uma matéria difícil de estudar e você não quer saber de ler mais, assistir um breve vídeo no YouTube, talvez esse que você está assistindo agora, talvez um vídeo menos educativo e mais entretenimento, desde que intencional, desde que meditado com Deus. Assim você aprende a descansar com tarefas produtivas e também saindo com amigos, ou de novo, como eu disse, mesmo fazendo algo de trabalho que seja mais leve, que seja fácil, prazeroso. E isso me leva ao ponto que eu tanto queria falar. Existem pessoas que são muito intencionais já no que fazem, no descanso delas, no uso do tempo delas, na agenda delas, na ordem. E ainda assim esse muito leva a erros crassos. Erros que elas não percebem, e porque elas não percebem são os erros mais perigosos. Essa pessoa ela fica calculando formas de otimizar o tempo dela da melhor maneira possível, ela fica pensando em qual meio de transporte vai ser o que mais vale a pena, qual caminho ela deve cortar, sendo que talvez ela esteja se preocupando com a cereja do bolo de X minutos que eu vou economizar nesse tempo de transporte, sendo que ela deixa uma massa do bolo toda embatumada, crua, mal assada. Ou seja, estou me perguntando com X minutos desse tempo de transporte, mas eu levantei super tarde, ou eu procrastinei feio durante o meu trabalho. Pois é, não falei disso. Procrastinação, se eu não me engano, é um dos erros crassos, mas isso era para o começo do vídeo. Agora a gente já está falando de coisas mais imperceptíveis. Você fica somando também, sempre que você pode fazer duas coisas ao mesmo tempo, você faz. Então, é o cara que ele tá na missa e ele tá rezando o terço, tá? Se você faz isso, saiba que não é bom. Você tá na missa é para assistir a missa, não é para competir entre orações, não. Assista a missa, participe da missa e depois você reza o terço. A pessoa querer, sei lá, eu vou anotando isso daqui, enquanto isso já vou ouvindo o áudio do meu amigo. Não, calma, presta atenção. Você tem tempo suficiente para fazer no seu dia. Não é sobre quanto tempo você passa acordado, ou sobre quantas tarefas você cumpre, mas fazer o que Deus quer de você. Aí sim, sendo intencional, e o problema nunca esteve em fazer multitarefas ou em calcular o tempo de transporte ou qual caminho é mais eficiente, mas sim perceber se é isso que Deus quer de você. Então, arrumou as pontas soltas mais gritantes, aí sim você consegue pensar no seu carro, você consegue pensar no caminho, sem que seja um prejuízo. Aí você pode se preocupar com os ajustes finos, com a cereja do bolo. Aí você pode encaixar a multitarefas. Mas percebe que antes disso você precisou de sensatez. Você precisou parar e pensar o que Deus queria de você. E seria bom você cumprir tudo isso e viver a rotina ótima, no sentido ortodoxo da palavra, assim, ótimo enquanto a rotina perfeita. Você tomou as melhores decisões possíveis. Mas só seria ótimo se nós fôssemos ótimos. Nós não somos ótimos, perfeitos. A gente tem muito a melhorar ainda. Então, é importante que você seja flexível, que você capriche nos exames de consciência,
que você seja presente para não cair naquele problema da multitarefas, para que você seja sensato e ouça a Deus. Acima de tudo, tendo em mente que o nosso tempo é a moeda mais preciosa que a gente tem nessa vida para viver a vontade de Deus. Mas essa moeda, por ser a mais preciosa, ela precisa ser usada com cuidado. E isso significa que a gente não pode se apegar a essa moeda. A gente precisa frutificá-la. Então, nós não devemos nos apegar, mas submetê-la, essa moeda, não nos apegar ao tempo, mas submetê-lo à vontade de Deus. A gente também não tem que ter por objetivo poupar o máximo de tempo que a gente puder. Sua preocupação não é poupar, sua preocupação é usá-lo bem, da melhor maneira possível. Não poupá-lo a todo custo, nem estendê-lo, nem encurtá-lo, porque a sua vida está escrita ali, Deus sabe quanto que vai ser, e você que aproveite isso, sem se preocupar. Por isso, de novo, a centralidade do vídeo. Se perguntar sempre o que Deus Pai espera de mim agora. A gente não precisa impressionar a nós mesmos. O perfeccionista que quer se autoafirmar, que quer ver o quanto ele consegue fazer, que quer fazer o melhor possível e acaba se perdendo nos motivos dele. Isso, se o fim não for Deus e se você for perfeccionista, você já está caindo num problema. Você precisa impressionar a Deus e confiando nele, você entende que você é fraco e que você tem defeitos. Você vai fazer o melhor que você pode nas suas condições, mas sem se preocupar com impressionar os outros ou a si mesmo. É sempre voltando para aquele que deve ser o nosso fim, que é o próprio Pai. É para ele que a gente tem que se perguntar sobre as consequências. Cara, isso te livra de tantos problemas, te livra de respeito humano, de você se preocupar com os que os outros pensam de você, inclusive agora, sobre como usar bem o tempo. Essa frase me chamou muita atenção antes de citar uma da Bíblia, que o padre que pregou uma meditação há 2 anos lá em casa trouxe isso daqui. Os santos, em sua sabedoria, não temiam o inferno desesperadamente, porque sua ordem e virtude na graça de Deus os conduzia a fazer sempre a seguinte pergunta: o que Deus quer que eu faça hoje? Então, por isso que eu repeti isso tantas vezes. Se você se pergunta isso com sinceridade, você tem vida interior, você não vai ficar desesperado com o inferno, você vai viver a vontade de Deus e vai ser cada vez mais lindo. E é verdade que o tempo é muito variado. E tá firme isso em Eclesiastes 3, 1 a 8. Leio para vocês agora aqui também. E fica uma leitura para quando vocês estiverem percebendo que a vida muitas vezes tem ciclos e que a gente é inconstante e que a gente precisa se firmar em Deus que é constante. Entender que Ele, antes de tudo, sabe disso e Ele está contigo. Para tudo há um tempo, para cada coisa há um momento debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de demolir e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de gemer e tempo de dançar. Tempo de atirar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de apartar-se, de cortar laços. Tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. A gente precisa odiar o pecado. Tempo de guerra e tempo de paz. Deus sabe disso, Ele está contigo. Portanto, a partir do momento que você considera tudo isso, você se faz essa pergunta com constância, a sua produtividade no tempo de produtividade vai ser muito maior. O seu descanso não vai ser um peso na consciência, ele vai ser frutífero, frutuoso, vai ser também momento de encontro com Deus. Deus não vai ser um momento só do seu dia, ele vai ser centralidade, ainda mais se você já tem um plano de vida, você entende sobre como funciona isso. O seu tempo, acima de tudo, ele não será vão. Ele vai ser uma moeda bem usada. Você vai saber como lidar com essa graça que Deus nos dá. E diante dessa gratidão, diante de tudo que você aprendeu agora, diante da generosidade que é Deus nos dar uma oportunidade tão suficiente, mais que suficiente, para que a gente chegue até Ele, deixa no comentário do vídeo aqui para ver se você perseverou até o final desse vídeo, que é: obrigado Deus pela minha vida. Algo muito simples, mas pode ser uma ejaculatória muito fervorosa, que eu gosto de carregar comigo. Obrigado Deus pela minha vida, porque muitas vezes a gente não se dá conta, muitas vezes a gente precisa estimular esse fervor, essa gratidão. Mas quando ela vem, que a gente entregue com muito sorriso a Deus e que a gente frutifique cada vez mais para aproveitar esse presente que Ele dá. Agora você entende um pouquinho melhor o que é o valor do tempo. Fica com Deus.